Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 12. Vamos estudar conosco. Ó Mestre Jesus, ó mentores, ó irmãos da espiritualidade amiga e do plano corpóreo e espiritual. Que possamos, nesta sexta-feira, mais uma vez, estudar o Evangelho de Jesus Cristo e por ele ser iluminado. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Assim a gente chega aos nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos transmissões de segunda a sexta, sendo segunda, quarta e sexta ao vivo, segunda livro dos médiuns, quarta livro dos espíritos e sexta o Evangelho segundo o Espiritismo com uma irradiação para os lares. A terça, a gente tem o básico do Espiritismo. Quinta, leitura da vez com o livro Convites da Vida. Ao vivo está em 30 e alguma coisa, capítulo, e na derivação ele está em 20 e alguma coisa. É uma oportunidade que você tem de ter contato com vários capítulos. Sem contar que na playlist você pode maratonar o livro e, com isso, conseguir ir até onde já estamos, sem problema algum. São capítulos aí que a gente leva, em média, 4 minutos e meio para ler. Então, são bem tranquilos. Fora isso, a gente tem também a playlist de Momentos de Saúde
e consciência. No canal, a gente procura sempre transmitir às 19 horas e sempre pelo YouTube. A intenção é, em 2025, mudar isso para 20 horas, mas a gente está esperando o auxílio de vocês para dizer para a gente, olha, 20 horas para mim é bom, ou 20 horas para mim não é tão bom assim. Eventualmente, nós replicávamos esse estudo no Facebook, voltaremos a fazê-lo a partir de 2025, que está logo ali, né? A gente, semana passada, já teve o Natal e na semana que vem já vem aí a virada do ano. Então, está muito próximo ali. Inclusive, a gente espera que você tenha tido um excelente Natal e tenha conseguido usar essa aura mágica que recobre, doura, emoldura o Natal para trabalhar questões outras em você, como, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem muito, que é o perdão, que você tenha conseguido, nos dias 23, 24, 25, trabalhar essa questão e que continue trabalhando durante todo o ano de 2025. 1925 não existe, mas tudo bem, já passou, a gente pensou nele. A gente tem, então, o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Foi dividido em 7 temas, subdividido em 16 itens. A gente começou o estudo 1º de novembro e vai estudar até 24 de janeiro. Temos lá o item 12, que é o duelo. São só 2 parágrafos e no primeiro nos traz: em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Você consegue entender onde você está se metendo quando você deixa o teu lado mais primitivo assumir o teu lado mais civilizado, o teu lado mais socialmente desenvolvido? E muitas vezes, por causa de um disse-me-disse, por causa de uma coisa que dava para deixar passar, que não seria interessante ficar ali preso a isso. Cuidado, muito, muito, muito cuidado. A covardia moral é uma coisa que assola muitos, a gente ainda é bem pequeno em relação à moral, a gente ainda vacila bastante em relação à moral. Mas chegar nesse nível acaba complicando um pouco mais, e é um nível que nós podemos evitar, é um nível que nós podemos deixar passar. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. E a gente tem muitas outras falas de Jesus que diz, olha, não confunda vingança com justiça, não confunda honra com o que de fato te agride, com o que de fato te machuca, com o que de fato te fere. E começa a aprender, pelo menos, o que é dar a outra face. Começa a aprender que não vale a pena, quando alguém está de sangue quente, você discutir. A gente precisa tocar um pouco mais nessa toada, a gente precisa acreditar um pouco mais nisso. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza d'alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar?
que ele trema. E, assim, enquanto você está naquela fase, para aqueles que passaram por essa fase, que fica muito claro, porque tem gente que vem pacífico, já adotou essa passividade, e o que a gente ganha, é sempre bom lembrar, o que a gente ganha, espiritualmente falando, o que a gente ganha de moral, a gente não perde mais. Você ganhou aquilo, você não vai perder. O que a gente ganha de atributos, a gente não perde mais. Então, você aprendeu o que é empatia, você já pratica a empatia, então você não perde mais. Aderlei, mas eu não consigo fazer sempre. Então, significa aí que você ainda não aprendeu, que você ainda não enraizou aquilo em você. Por isso tem uma oscilação, mas o ideal é que não oscile. A partir do momento que você aprende que matar é errado, você não mata mais. Quando você não mata mais, quando você não se bota a matar, quando você não consegue matar, você já está dizendo para você mesmo que o seu nível mudou. Gandhi estava lá esperando os ingleses e um de seus assistentes, com uma espingarda na mão, pergunta para Gandhi: se os ingleses aparecerem ali, mete o tiro neles? Gandhi olha e diz: não, eu já não consigo mais atirar num homem. Isso é um sinal de evolução, você não consegue. Você não consegue, porque você já chegou um pouco mais. Jesus condenou o duelo, e você tem uma coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa. Como é que funciona isso? Corre. Evita o embate, não vale a pena, porque você não tem sangue para lavar, você não tem honra para lavar, não é isso. Veja por outro lado, é isso que nos traz aqui. Começa a olhar por uma outra ótica, isso é dar outra face. Começa a olhar por um outro ponto de vista. Um ponto de vista em que você olha e diz: por que eu tenho que entrar numa celeuma dessas? Por que eu tenho que digladiar? Até que ponto vale eu digladiar? Então, é sempre bom tomar muito cuidado. No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra? Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus? E aí a gente tem uma pancada aqui. Porque a gente bota salvar perante Deus e bota um outro ponto: salvar perante a você mesmo. Você se sente melhor, você se sente mais forte e muito mais a caminho quando você começa a não ceder a essas ofensas. Mas, Aderlei, eu fico de cabeça quente quando eu menos espero, eu estou lá embolado com a pessoa e estou cego. Então, aí a gente tem dois problemas. Primeiro, você se deixar levar, e o segundo, você ficar cego, ou seja, você não controla nem a você mesmo. Basta o outro provocar um pouco e lá vai você para cima do outro, lá vai você se perder. Isso não pode, isso não é legal, isso não é bom. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregaste no madeiro inflamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Aí, nessa hora aqui, aquele espírita que a gente brinca, aquele espírita que não é tão espírita assim, isso é uma brincadeira de péssimo gosto. Todo aquele que é espírita, sim. Vai dizer, bingo, eu achei uma incongruência. Quanto sangue exigiria de vós?
por todos os ultrajes que recebeu. Não só o feristes, você, com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir em meio da sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. E lá no começo ele bota pobre louco. Aí você olha nessa hora e diz: louco é você. Porque eu não estava, não fui eu que botei Cristo na cruz. Não fui eu que pendurei Cristo na cruz. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Estou aqui, no meu caso, estou aqui há 56 anos e não tenho absolutamente nada a ver. E os estudos sobre reencarnação? Ou você acha que era só Emmanuel que foi senador em Roma? Se é um ciclo e reciclo, muitos daqueles lá, somos nós. Fomos nós. Você nunca ouviu alguém dizer: parece que eu taquei pedra na cruz? Talvez tenha atacado. Talvez tenha atacado. Então não vem dizer qual Pôncio Pilatos que você vai lavar as suas mãos, porque não tem como, você está com um véu do esquecimento e nesse momento você não tem como acessar. Mas uma hora você vai acessar e bem provavelmente você vai ver que em alguns grandes momentos da história você estava lá tacando a pedra, gritando para matar, dizendo que a pessoa não vale nada. A gente faz isso ainda hoje. Ainda hoje. Certa feita eu vi uma discussão de uma mulher com a outra, uma discussão. O marido de uma delas chegou e foi para cima da outra sem nem saber o que estava acontecendo. Sem nem saber, ele botou o dedo na cara, falou um monte. Ele não percebeu que o marido da outra estava posicionado para jogá-lo escadaria abaixo, de tão cego que ele estava. A gente precisa mudar essa nossa ideia, mudar essa coisa de que nós estamos aí. Eu acho que ele repetiu. Ele repetiu. A gente segue. E aí, no parágrafo 2º, que também é o último, ele nos traz: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vós tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinho. A exemplo do Cristo, mais que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros. E realmente é isso, a gente não para muito para pensar, mas Deus autorizou a gente matar o próximo? Se Jesus vem e diz: olha, amai o próximo como a ti mesmo, quer dizer, você já desenvolveu o amor por você? Você já entende o que é se amar? A partir do momento que você entender isso, então você tem que buscar dar esse mesmo amor para o outro. E a gente ainda não faz isso. A gente ainda não consegue fazer isso. Alguns, enquanto são colaboradores, enquanto são funcionários, o patrão não presta. O patrão paga mal, então aquela ferramenta ele vai levar. O patrão paga mal, então ele vai fazer serviços por fora.
O patrão faz a captação, prepara tudo, mantém toda a estrutura. Ele vai lá e diz: olha, me dá tanto por fora, metade do que você daria a ele, o patrão perde, leva prejuízo. Até aí aconteceu, a gente não tem o que falar. Mas já notou quando esse empregado vira patrão? Ele começa com uma paranoia, com uma mania de perseguição absurda, acreditando que todo mundo quer roubar dele. Ele começa a perseguir os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus empregados, porque ele não cabe dentro de si de insegurança. E é isso. A pessoa que trai a outra, trai a outra, trai a outra, quando menos espera, ela começa com mania de perseguição. Você precisa educar-se emocionalmente para então chegar ao ponto de estar melhor consigo mesmo. Não só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstituir, quanto a vós não permite sequer que dispunhas de vós mesmos. Como um suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Aqui a gente só vai esclarecer, ficou muito claro o texto, a gente só vai esclarecer que o texto foi escrito lá atrás, e naquela época era preciso, para que se tivesse entendimento, trazer essa imagem de Deus. Hoje a gente já sabe que Deus não é soberano juiz, não é juiz, né? Soberano, Deus é sempre e sobretudo, mas Deus não é juiz. E ele não reserva rudes e longos castigos. O que acontece é que em algum momento eu vou querer saber por que eu não estou evoluindo. Em algum momento, ou em algum momento, eu vou começar a observar o meu entorno e vou entender que aquilo que eu fiz era errado. Ou, em algum momento, eu vou ter consciência dos meus atos e vou me envergonhar. Eu já não passo mais pelo remorso, vou direto para o ciclo do arrependimento, 5 passos. É nessa hora que, dada a minha consciência pesada, e dado o meu ímpeto de me julgar menos, então eu vou ser algoz, eu vou ser duro comigo mesmo, aí sim, eu vou me colocar em situações rudes e longas provas e expiações, que eu posso sim encarar como castigo, mas é um castigo que eu nunca vou atribuir a mim, então eu atribuo a Deus. A gente faz igual Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? E a gente se acha Jesus e diz: Deus, Deus, por que me persegues? Quando Deus está o tempo todo ali contigo, querendo que você melhore, querendo que você cresça e lutando para que isso aconteça acima de tudo. Aqui ele fecha. Se ele ameaçou com a sua justiça, aquele dizer raca ao seu irmão, desculpa, se ele ameaçou com a sua justiça, aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que culmine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue do seu irmão. Lembrando que naquela época, a expressão raca assemelhava-se a uma cuspidela e era tida assim como uma coisa muito ruim.
Quando eu via alguma coisa muito ruim, alguma coisa que eu condenava muito, eu gritava raca, eu soltava raca, que lembra um escarrar, que lembra um limpar a garganta. Então, raca, com cuspe ou sem o cuspe, né? Mas fato é que naquela época isso era condenável do ponto de vista da boa moral. A mensagem foi nos deixada por Santo Agostinho, Paris, 1862. E assim, meus irmãos, a gente conseguiu trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Lembrando que esse capítulo 12 é dividido em 7 temas e 16 itens. A gente começou o estudo 1º de novembro e vai tocá-lo até 24 de janeiro. Vamos à nossa prece e irradiação. Aqui estamos, Senhor, para pedir pelo nosso planeta, pelas nossas águas, pelas nossas montanhas, pelo nosso povo, que possamos pedir pelo enfermo, pelo encarcerado, pelo órfão, que possamos pedir àquele que está preso ao seu leito e não consegue enxergar que basta um passo para ele sair daquela situação. Possamos pedir pelos viciados que não têm visão de como se livrar dos seus vícios e que possamos pedir, ó Deus, pelos nossos lares, que seja feita uma faxina espiritual nos nossos lares, nos nossos corações e nas nossas cabeças. Somos gratos por tudo que recebemos de Deus, Jesus Cristo, mentores, espiritualidade amiga, irmãos do plano corpóreo e espiritual. E na medida do possível vamos dar tudo o que temos. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra no caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Assim, meus irmãos, a gente agradece imensamente o carinho de todos, agradece o seu like, a sua presença, as suas boas energias e convido a todos para estarem conosco na segunda-feira com o nosso estudo Livro dos Médiuns. A gente está preparando cada vez mais estudos, 2025 está chegando. A gente espera que você tenha uma excelente virada de ano e que no ano de 2025 possamos, mais uma vez,
trilhar esse caminho de estudo, esse caminho pela busca do autoconhecimento, esse caminho que muito nos agrada. Começamos em 2021 e já estamos indo para 2025. Nunca faltamos um único dia de estudos. Deixamos gravados alguns, muitos dias, mas nunca faltamos, nunca deixamos de transmitir. E a gente também agradece a você por isso, porque um dos motivos da gente não faltar é por acreditar que você está aí do outro lado e que você está esperando o resultado desse trabalho conjunto, porque ele não é meu, ele não é da Silvia, ele não é seu, é um trabalho de todos nós, cada um qual formiguinha dando a sua contribuição. Gente, grato, 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 gratíssimo. Mais uma vez, boa virada de ano. E até o ano que vem, se Deus quiser. Ele há de querer porque estamos a caminho.